um tipo de cobra, só que ela não tem olho. Sim. Esse é mesmo. Turminha, a prof vai fazer a chamada e vocês dão um ok para a prof, tá? Analice, tá por aí? Tô. O Bernardo. Estou aqui. Ok. Matheus. Beatriz. A Beatriz e a Bianina, as duas estão? Ai. E a Bianina, cadê? Ela aqui. Aí. O Arthur está. O Cauã tá aí? Cauã? Eu. Ok. O Patrick? Não? Patrick? Valentina? Eu. A Letícia? Ela entrou na sala, saiu, não voltou? Vamos ver se ela consegue voltar. A Helena? Presente. Uau! Quem mais? A Ana? Presunto, prof. Oba! Renan? Aqui. Olha! A Dudinha? Aqui. Ela entrou, prof. A Lê voltou? Letícia, tá me ouvindo? Letícia? Vamos ver se ela consegue, né? Tá travada. Sim. Giovana? Presente. Sempre presente. Sempre presente, né? A Duda? Oi. O Elian? Eu. O Eric? Eu. O Miguel? Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quem não respondeu foi o Patrick, nem a Letícia. Letícia, tá ouvindo a prof? A tela dela tá travada, né? Ela saiu para ver se destrava. Vamos ver se ela volta. Então, turma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciências. Aí no comecinho já comentei, né, que o Miguel mandou para a prof, enviou para a prof pelo Clube Escola algumas imagens da minhoca que ele observou. Deixa eu ver se consigo abrir aqui pelo meu celular e vou falando para vocês, tá bom? Bem legal, ele teve essa oportunidade, né? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. Hoje, a intenção da prof era fazer essa aula na horta, lá no colégio. Aí eu conversei, ontem eu fui na escola, tive aula lá de matemática com vocês, conversei com o Lauri. Só que o Lauri falou que depois da tempestade da semana passada, a internet do colégio ficou muito instável. Então ele falou assim, olha, é muito arriscado você fazer a aula lá na horta, transmitir direto na horta, né? Vocês perceberam que ontem a transmissão não estava tão boa, né? Então, para não ficar cortando, a prof resolveu fazer em casa. Vamos ver se hoje a transmissão é melhor, tá bom? A Lê conseguiu voltar? Tá me ouvindo, Lê? Sim. Ótimo. Se acontecer de novo de travar, você sai e volta, tá bom? Tá. O Patrick não entrou, né? Ok. Olha aqui que legal. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, ó. Vocês conseguem ver? Sim. Olha lá que legal. Aí o Miguel não encontrou no jardim da casa dele e ele contou pra gente que a mãe dele foi buscar as minhocas lá na floricultura. Olha que legal. Nada, nojento. É legal. Nós estudamos, olha quantos benefícios que ela traz, né? Para as plantações, para o solo, para a natureza. Olha a outra aqui que eu vou mostrar para vocês. Que legal essa daqui. Ó.
Que Olha massa. que bacana. Aham. O cutelo dá para ver certinho aqui na frente, ó. Não sei se vocês conseguem observar. Olha que bacana. Né? Anelídeo, né? Formado por anéis que ajudam na locomoção. Por que ela é tão importante para a agricultura, turma? Porque ela aduba a terra com o cocô dela. Ela vai adubar, porque ela vai comer lá daquele solo umífero, né? Ela vai comer toda aquela matéria orgânica que ela encontra, é o alimento dela. Então, ela vai comer, vai digerir todo aquele alimento, e quando ela soltar aquele alimento, que é o cocôzinho dela, né? O que vai fazer? Ele é rico em nutrientes, aquele cocôzinho. Então, ele vai fazer com que aquela terra fique rica em nutrientes. E quem que vai aproveitar esses nutrientes? Quem, turma? Quem que vai aproveitar esses nutrientes? A planta. As plantas. E como é que a planta tira esses nutrientes do solo? Com a raiz. Pela raiz? Muito bem. Então, através da raiz, ela vai retirar esses nutrientes da terra. Aí, esses nutrientes vão ser mandados para todas as partes da planta, certo? Vai subir pelo caule, vai para a flor, vai para a folha, para os frutos. E isso é muito bom. Então, aqui, ó, tá de parabéns, bem legal. Além disso, né, que nós falamos que ela acaba adubando ali a terra, tem outros benefícios também. Quem que lembra? O movimento... Isso, deixa a terra fofa. A terra fofa é importante por quê? Quem lembra? Por que a terra... que a planta se desenvolva melhor? Não entendi, Duda. Para que a planta se desenvolva melhor? Isso, mas o que vai ajudar essa terra fofinha? A Giovana queria falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho que é por causa que a minhoca pode se desenvolver mais se ir lá nas plantas, porque é mais fofinha. Se fosse dura, ela não conseguiria escavar buraquinhos. Isso, por isso que a gente não encontra a minhoca no solo argiloso. E também mantém a umidade, né? Sim, aí são os pontos principais que a prof queria ouvir de vocês, tá? Vai manter a umidade. Quando a gente tem um solo muito compacto, muito duro, igual o argiloso, por exemplo, a água não consegue entrar dentro do solo, não consegue penetrar. Oi? Nem o ar não consegue. Exatamente. Então, é para penetrar com mais facilidade a água e o ar também, porque a plantinha também precisa do ar, certo? Então, olha quantos benefícios que a minhoca traz aí para a agricultura. Então, assim, locais que tem horta, que tem plantações, são locais que é muito importante ter a presença das minhocas, porque elas vão trabalhando ali, vão ajudando e vão se alimentando. Pois não, chegou um moço aqui para aula de ciências, acabou sua aula? Fala bom dia para a turma. Bom dia. Oi. Ele estava tendo aula com a prof. Josi, acabou a aula agora, né? Então vai lá, aula de História e Geografia. Oi? Rafael. Só um pouquinho. Fazendo o quê? Então, é isso, da minhoca seria isso, tá? Então, estudem, na próxima semana você vai que vocês saibam todas essas funções. Renan, desliga um pouquinho. Beleza? Renan? Sim. Desliga o microfone, por gentileza, obrigada. Então, vocês têm que saber todos esses benefícios aí que a minhoca traz para o solo, tá certo? Então, façam um estudo. Hoje foi o bilhetinho, né, da nossa avaliação. Não caia a apostila 3 ainda, é só os 2 últimos módulos
lá da apostila 2. Então, vai cair sobre o solo, os tipos de solo, né? Os benefícios aí da minhoca na plantação. Assista um vídeo que a prof mandou, né, nas aulas anteriores, as atividades que nós fizemos, para que vocês fiquem bem preparados para a avaliação, certo? Amanhã nós temos avaliação de língua portuguesa, então, a prof hoje mandou para vocês umas atividades para ajudar no estudo, tá certo? Não é que tem que estudar só o que está ali naquela atividade que a prof mandou para vocês, não. Ali é algo para ajudar nos estudos, tá? Então, quem estudou já uma semana aí, porque a prof mandou o bilhetinho de aviso de prova na semana passada, então, quem aproveitou esse tempo, né, essa uma semaninha aí para revisar, para estudar português, hoje foi mais fácil, pegou a atividade e fez rapidinho. E quem não abriu ainda a atividade, é importante que faça, tá? Faça no período da tarde, a hora que der um tempinho. Quem não quiser fazer na folha, quem não quiser imprimir a folha, não tem problema. Respondam no caderno, mas organizado. Então, coloca a data, a atividade de língua portuguesa e façam as respostas lá no caderno, ok? Ok. Quem fez, teve alguma dúvida, teve alguma dificuldade? Não. Eu já Não? fiz e não Então, isso, estudem o que é sinopse, para que serve a sinopse, cartaz, então analisar um cartaz, olhar o cartaz, o que é importante, saber sempre o que o cartaz, qual é a informação que o cartaz está passando para vocês, certo? Tem que saber elaborar um cartaz, também montar um cartaz, então são pontos aí bem importantes para a avaliação de amanhã. Ortografia, aparecem as ortografias, G, 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 precisa saber também. Então, estudem. O ideal, como a prof sempre fala para vocês, é fazer a prova sem consultar outro material, sem olhar na apostila, sem olhar no caderno, porque ali é o momento que a prof vai verificar se realmente vocês conseguiram entender o conteúdo ou não. Então, se eu pego a apostila no momento da avaliação e fico copiando o que tem na apostila, aí a prof não vai saber se vocês entenderam o conteúdo, se vocês não entenderam, se a gente tem que retomar. Olha só que legal ontem em matemática. A prof viu algumas dificuldades que alguns alunos ainda tinham em relação à matemática, e ontem nós fizemos uma atividade, né, relacionada só à correção aí de matemática. Então, é importante que a professora consiga entender o que vocês precisam reforçar um pouquinho mais. Combinado? Então, sempre estudar com antecedência, tá? Então, hoje, nós vamos lá na página 281. Uma outra coisa importante, deixa eu falar para vocês, senão a prof vai acabar esquecendo. Prestem bastante atenção agora, que isso é bem importante para a aula de amanhã. Amanhã, nós temos aula de geografia, certo? Na aula de geografia, nós vamos começar a apostila nova. Então, nós paramos agora um pouquinho aí com o estudo de Santa Catarina e vamos trabalhar agora sobre o Brasil. Então, lá vai aparecer os símbolos, né, que a gente tem para estudar. Lá no primeiro momento fala muito sobre a bandeira. Então, a prof até já gravou a aula para vocês, fala muito sobre a bandeira, o significado ali de cada cor da bandeira, o significado das estrelas, mostra também o mapa político. Quem lembra o que é o mapa político do Brasil? O que aparece no mapa político? Quem que vai lembrar? Estudamos isso lá na primeira apostila. O que é um mapa político? Ninguém lembra? É o mapa dividido em quê? Estados. Isso. No mapa político, nós vamos encontrar lá o Brasil dividido em estados. Então, a prof vai explicar que quando, no passar do tempo, né, tinham menos estados e com o passar do tempo foram surgindo outros. Então, tá bem explicadinho. Mas o que eu quero falar para vocês é que lá a prof vai falar de uma transparência. O que é transparência mesmo? Quem lembra o que é transparência? Aquela lá que vocês tem, né, da Rosa dos Ventos. Quem lembra da transparência? Eu. Lembra? É como se fosse aquele plástico que está desenhado a Rosa dos Ventos. Esse vocês têm, certo?
Eu lembro, eu tenho. Isso. Só que nessa apostila 3, vocês iam precisar de uma transparência do mapa, só que não veio na apostila, tá? Então, lá na escola, a gente teria para usar. Mas como vocês estão em casa e não veio no material, então toda vez que a prof falar assim para vocês, agora vocês vão pegar a transparência do mapa político e colocar em cima do mapa que está na apostila. Terá essa transparência, sim ou não? Não. Não, porque não. Isso, porque não veio no material. Só que isso não tem problema, turma. Por quê? Porque vocês têm o Atlas. Lembra o Atlas que vocês compraram no material escolar? Sei. Sim. Lá no Atlas vocês vão encontrar, né, o mapa político do Brasil, na internet a gente encontra, e a prof vai mandar também pelo Clipe Escola para vocês o mapa do Brasil, o mapa político do Brasil. Então, não tem a transparência para colocar em cima, mas vocês podem comparar o mapa que aparece na apostila com o mapa atual, para fazer essa comparação. E vocês vão perceber aí que tem diferença, dependendo da data, dependendo do ano, tá certo? Porque antes nós tínhamos menos estados e hoje nós temos mais. Todo mundo entendeu? Então, quando falar em transparência, não tem transparência. Mas a prof explicou que não tem problema. É porque não veio no material mesmo, tá? Mas não vai fazer falta, porque a gente analisa num outro mapa. Alguma pergunta? Ô, prof. Não. Analice, pode falar. Não. Esse aqui? Então, essa daí é uma transparência. Todo mundo tá vendo a transparência da Analice? Fala um oizinho, Analice. Oi. Viram? Então, a transparência que a prof fala no vídeo de amanhã... Eu não vi. Fala de novo, Analice, mostra para ele. Ó. Mostra na câmera, Analice. Aê, agora sim. Isso. Essa aí é a transparência... Só um minutinho, Matheus. Essa daí é a transparência que nós usamos lá na apostila 1. A transparência que a prof fala no vídeo de amanhã seria uma de um mapa, mas vocês não têm, então não tem problema, tá bom? É que a prof foi perceber só depois que não tinha vindo no material, mas não tem problema. Combinado? Matheus, queria falar alguma coisa? É porque, como a minha oma, ela tá de cama, eu e o meu pai, a gente veio aqui para casa buscar uns materiais faz um tempo já. Daí eu botei a Rosa dos Ventos no meio do material de alemão. Daí quando a gente tirou os materiais em transparência de lá, a gente não viu a Rosa dos Ventos. Daí a gente não sabe onde ela tá. Mas nós não vamos usar, tá? A minha preocupação, Matheus, é que amanhã a prof pediu para que vocês utilizem a Rosa dos Ventos do mapa, só que não veio no material, tá bom? Mas não tem problema. Lá na escola a gente até tem, mas não vale a pena ir até a escola para buscar transparência, não vale a pena. Então, nós vamos fazer essa comparação com o mapa mesmo, ou do Atlas de vocês, ou o mapa que a prof vai mandar pelo Clipe Escola, tá bom? Nossa. Seria... Pode falar. Na apostila 2, veio meio que um minimapa aqui em transparência. Minimapa? É, do Brasil. Mas não é um mapa político, né? Não, é só um mapa do Brasil. Não, veio 2. É, só que um mostra São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e mais alguns. E esse aqui é o do Brasil em si. Mostra o país inteiro. Esse aqui só mostra alguns estados. Esse veio na apostila 2? Na minha não veio. A prof vai dar uma olhadinha lá na escola. Qual é esse que veio na 2, tá? Porque na da prof não veio também. Tá certo? E nesse aqui do Brasil... Tem uma Rosinha dos Ventos aqui. Geralmente sempre tem. Esse, eu tô vendo que o Cauã também tá com 2 transparências. Essa transparência que vocês falaram que vocês têm do mapa do Brasil, aparece ele dividido em estados?
Sim, no meu aparece. A Duda queria falar alguma coisa, Duda? Sim, aparece. E outra coisa, que não é muito repetido isso. Aquele trabalho que você mandou hoje não é sobre no Clipe Escola, não é para mandar hoje, né? Qual trabalho você está falando, Duda? De que disciplina? Aquela revisãozinha. Não. Aquela foi que a prof acabou de explicar no começo agora da videoaula, tá? Da videochamada. Aquele lá é para ajudar no estudo, não é para mandar para a prof. Não é trabalho, tá? É só para estudar. Ok? Tá, então quem tem aquela transparência que o Matheus mostrou do mapa do Brasil e conseguir fazer com aquela, pode fazer. E quem não tiver, segue pelo mapa que a prof vai mandar pelo Clipe Escola, combinado? Sim. Combinado. Então vamos lá, turma. Então vamos lá, página 281, hora de plantar. Agora eu vou pedir para que vocês desliguem os microfones, as câmeras, e assim que vocês tiverem dúvidas, é só perguntar para a prof, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir a leitura. E como assim nós não estamos na escola, não estamos na horta, a prof vai explicando o que é importante agora e o que não, a gente não precisa fazer, tá bom? Você aprendeu que as plantas precisam de luz, água e solo adequado para se desenvolver. Nestas aulas, você colocará os seus conhecimentos em prática e realizará, junto com os seus colegas e professor, o plantio de uma pequena horta. Então, a gente não tem a possibilidade de fazer a horta, mas a gente vai lembrar da horta linda que nós temos na escola. Nós temos uma horta muito grande na escola, né? Eu tenho uma hortinha aqui em casa, prof. E quem tem horta em casa também tem essa possibilidade de... Eu tenho uma horta. Olha só que bacana, aqui em casa eu não tenho, eu moro num apartamento, eu não tenho horta. Eu tenho um vasinho, mas apenas uma plantinha de pimentinha. E ela dá certinho, ela vem as florzinhas caem, vem as pimentinhas, a prof usa essas pimentinhas, é bem legal também, né? Vocês viram que dá para adaptar, isso a gente estudou também, né? Então, aqui na imagem ao lado, olha lá na imagem ao lado que vocês têm. Então, tem a horta, eles estão analisando, fotografando, anotando, né, o que eles estão observando junto com a professora. Então, aqui na atividade 1, nós tínhamos que analisar o melhor local para construir uma horta, mas a nossa horta já tem. Então, se fôssemos construir uma horta, o que nós tínhamos que analisar? Quem sabe? O que seria importante analisar antes de fazer a horta? A gente precisa achar um lugar onde pegue bastante sol. A gente tem que achar um lugar que tenha bastante sol. A gente tinha que pensar no solo, Exatamente. no clima, Aham. no clima. Para saber o que vai plantar, né? Exatamente. Então, olha lá, já falaram sobre o sol, então tem um local que teria a luminosidade, o calor do raio do sol. Falaram também do solo, certo? O que mais que falaram mesmo? Quem mais, pessoal? Pode falar, Giovana. Lugar. Oi? A Duda e a Duda estão falando juntas, uma de cada vez. Vamos lá. Pode a Duda falar primeiro. Pode falar, Duda. Ela deu uma vez para você. Obrigada, Giovana. Obrigada. Também onde você vai plantar, tem uma pessoa que falou que precisa ter sol. Mas também, ou precisa ter chuva, ou você vai ter que regar. Só que, de preferência, é bom ter a água da chuva. Exatamente isso. Giovana? A areia tem que ser um pouco, não tão dura, né? Como eu tinha falado antes. Sim, exatamente. Quando você fala areia, então não é areia. Nós trabalhamos lá que a areia, ela tem composições ali que para a planta não são interessantes. Então, qual o tipo de solo que a gente vai ter que utilizar para fazer a horta? Argiloso, unífero ou arenoso?
Arenoso? Será que o arenoso, qual que é o arenoso? Dá um exemplo, onde eu encontro o solo arenoso? Na praia. Na praia. Giovana, o arenoso é aquela areia que a gente encontra na praia, aquela areia que a gente usa para fazer construção. Então, a areia não é ideal para fazer a plantação. Eu me Qual confundi. seria? Não tem problema, Giovana. O argiloso? Será que o argiloso seria bom, pessoal? O que vocês acham? Não. O argiloso não, não é para cavar O bom. muito duro. Bernardo? É Peraí. um lugar bom para elas. Exatamente. Bernardo, por que seria bom o mífero? Porque ele é mole e não é nem muito úmido, nem muito seco. E você, o que você acha, Cauã? Eu acho que o solo umífero seria mais adequado, Por quê? porque ele é macio, Ele é macio. O que mais, pessoal? tem facilidade para elas escavar e para o ar entrar. Exatamente, né? É, O argiloso... Pode falar, Duda. E também ela fica, isso que o Cauã falou, ela também fica mais úmida. E se a gente plantar como é mesmo, Arenoso. ela não pode, ela não pode nascer, tipo, porque ela pode faltar muita água, porque as plantas precisam de muita água. Sim. Vocês lembram de uma experiência que a prof mandou para vocês num vídeo em que eles colocavam, eles cortar a garrafa para usar como funil, colocaram um papel embaixo e colocaram os 3 tipos de solo, apesar que tinha 4 ali, né? Mas ali a prof tinha falado para vocês observarem que era o arenoso, o argiloso e o mífero. Eu percebi que o Eric está por aí? Oi. Oi, Eric. Abre um pouquinho sua câmera. Oi. Então, eu percebi que o Eric, além de ver o vídeo, você fez também, né, Eric? Sim. O Eric mandou a imagem para a prof, que ele fez também a experiência. Conta pra gente, Eric, da experiência que você fez, dos 3 solos, qual aquele que passou a água mais rápido? Foi. Calma aí, eu acho que eu tinha notado que o arenoso. Foi o arenoso, eu acho. Isso. Foi o arenoso. Ele passou muito rápido. Então, o arenoso, ele além de não ter a parte orgânica, a gente vai falar também, a água passa muito rápido, né? Qual foi o segundo? Você lembra, Eric? Eu acho que foi o umífero. Exatamente, o umífero. E qual teve mais dificuldade de absorver a água? Como é que é o nome? Argiloso? Argiloso. Exatamente. Para aquilo lá passar. Exatamente, porque ele é mais compacto, ele é mais fechado, certo? Então, o ideal para fazermos... Obrigada, Eric. Eu chamei o Eric porque eu achei bem interessante, porque ele fez também, né? E mandou para a prof, e foi bem legal. É importante, então, que o solo ali seja analisado, e eu preciso usar um solo umífero. O solo umífero, vocês já me falaram que ele é mais fofinho, que vai conseguir entrar água com mais facilidade, que o ar vai entrar com facilidade. E mais o que o umífero tem ali de tão importante também para a planta? Quem que lembra? A gente acabou de falar isso no início aí da nossa videochamada. Quem que vai lembrar? Matheus, não é para ficar mandando mensagem, por favor, tá? Não, mas é que eu mandei um negócio que parece ser bem interessante. Por que é interessante? A prof não viu, só vi agora a última mensagem. Pode falar. É sobre o solo? Não, mas é sobre regar a horta minha aqui. Sobre regar a sua horta? Pode falar, então. Meu pai, ele fez um sistema de coleta de chuva. A chuva cai na calha lá de um lugar onde a gente faz festas. Daí ela fica armazenada num tambor. Quando essa água chega a uma certa altura, essa água é dispensada para um cano que... Bem,
Daí a minha mãe rega com a água que tem no tambor. Ele Muito botou uma válvula, daí tem que abrir, ligar o interruptor e daí ela pode usar a mangueira para regar a horta e as flores dela. Isso é muito importante. Aqui ao longo do estudo, a prof até ia chegar nesse ponto, porque se a gente consegue, depois eu volto no solo umífero de novo, tá? Como o Matheus falou da rega, então vamos pensar, precisa regar, precisa colocar água na horta, certo? Então, porque não é sempre que vai chover. Então, o que que eles fazem lá? Olha que interessante, eles utilizam a água da chuva. Então, quando chove, essa água é coletada, ela vai ficar armazenada num local, e ali, durante o mês, a mãe do Matheus, o pai do Matheus, utiliza aquela água para regar ali a horta, certo? Isso é muito legal. Mas a gente tem que fazer uma pergunta interessante aqui para o Matheus, e muito importante também. Matheus, onde essa água fica armazenada, ela fica tampada? Tem tampa? Sim, ela fica tampada. Por que que é importante ficar tampado, Matheus? Você sabe? Eu acredito que você saiba. Porque senão o mosquito que está infectado com a dengue, ele vai lá e bota os ovos dele, daí fica com mais casos de dengue. Exatamente, né? A gente não pode esquecer. Como chama esse mosquitinho mesmo? Aedes aegypti. Exatamente, nós trabalhamos lá na primeira apostila. Então, é importante essa captação de água, olha só que interessante, né? Só que tem que deixar sempre tampadinho para não, né, chamar esse mosquitinho ali que gosta de uma aguinha limpa para botar os seus ovos, tá? Bem colocada essa sua observação, Matheus, parabéns. Então, voltando no solo umífero aí, além de ele ser fofinho e deixar entrar água, deixar entrar o ar, né? O que mais ele tem ali que é importante? Vamos lá, turma. Vai pensando, a prof vai pegar o carregador do... Pode ter minhoca? Pode Oi? entrar minhoca? Pode entrar minhoca e ajudar a plantação? Isso! Eu só vou pegar o carregador e vocês vão falando aí o que vocês acham, tá? Por que a minhoca é importante? Já volto. Oi. Sério? Ai, 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 se fosse na sala de aula, tava todo mundo falando, né? Aqui ninguém quer falar. Fica todo mundo mudo. Oi. Não é? Deixa eu só ligar aqui. É. Pois é, voltei. Então, né, na sala de aula é um tititi só, né? Aqui vocês estão com vergonha de falar, é? Ai, ai, ai. Imagina. Não, imagina. Então, vamos lá, pessoal. Então, a Ana falou das minhoquinhas. Então, lá tem minhoca, né? Por que que a minhoca tá lá no solo umífero? Já falamos isso, quem lembra? Por que que ela gosta do solo umífero? Ai, 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 ninguém lembra? Porque é mais úmido pra ela, já que... É que ela tem a pele mais úmida, aí é melhor pra ela, porque é uma terra mais meio que adubada. Ela tem a terra mais úmida, isso é muito bom para minhoca. E o que que tem mais ali nessa terra para minhoca que ela gosta tanto? A comidinha dela. A comida dela, parabéns aí, quem teve coragem de responder. Eu sei que todo mundo sabe, mas ninguém está com coragem de responder, né? Então, para quem respondeu aí, legal, muito bem. Agora Não, na verdade é sono mesmo. Ah, é sono mesmo? Então vamos acordar, né? Então vamos lá, 282. Aí lá em cima está dizendo. Sim, o prof vai prosseguindo, tá? Então, na letra A, na 281, precisa ser um lugar que tem luz suficiente, nós já falamos,
Na 282, lá em cima, fala se existe uma torneira próxima para facilitar a rega. Então, se não tiver torneira próxima, a gente pode utilizar um regador. Todo mundo sabe o que é regador? Tem alguém que não sabe? Sim. Eu tenho 3 simuladorzinhos de brinquedo, prof. Ou 5, não sei. Tem de vários tamanhos, né? Ou pode usar esse sistema que o pai do Matheus fez, que também é bem interessante. Na letra C, assim, ó, será melhor cultivar hortaliças em canteiros, em vasos, ou fazer uma horta suspensa. Então, tem alguns lugares que a gente não vai conseguir fazer um canteiro, né, de horta. Então, a gente vai utilizar o quê? Vasos. Porque tem escolas, como eles pedem aqui para fazer a horta na escola, tem escolas que não tem jardim. Acontece, né? A prof trabalhava numa escola lá em São Paulo, há muito tempo atrás, um colégio muito, muito, muito grande, né? E nós não tínhamos... Oi? Que página? Eu estou na 282. 200? Isso. E nesse colégio, nós não tínhamos lugar para fazer uma hortinha. Então, qual que era a alternativa que nós tínhamos lá? Fazer as hortas em vasos. E dava certo? Sim, dava certo, tá? E aqui ao lado nós temos horta suspensa. Essa horta suspensa é muito boa para fazer em locais com pouco espaço, porque você utiliza a parede, tá? Então, assim Lá fica na bem... escola tem. Lá na escola tem a hortinha suspensa. Ó, que legal. Prof, Então, que 282? oi? Que 282? Você tá na apostila 3, Miguel? Não é na 3, Miguel? Meu Deus, o que ele me falou? A outra nós já acabamos. Meu Deus, Miguel. Miau. Não tem problema. Então, aqui, ó, na número 2, na A, tá mostrando que eles escolheram, né, um local, então tem até aí os pontos cardeais, por quê? Porque ali tá indicando onde nasce o sol, onde o sol se põe. Então, eles encontraram um bom local. Do lado da horta, nós estamos vendo aqui que tem uma torneira que facilita, e aqui do lado aparece uma composteira. O que será uma composteira? Quem sabe? É um negócio onde a gente joga as cascas de frutas e vegetais e a gente tem minhocas, daí transforma em adubo, daí a gente pode jogar na horta. Tem na Peppa Pig uma composteira. Exatamente isso, parabéns. Então, é uma maneira prática, econômica, porque você não vai gastar, certo? Quem vai fazer todo o trabalhinho ali é a minhoca, e você está dando alimento para essa minhoca. Então, cascas de fruta, cascas de vegetais, que você está utilizando ali na escola, você pode colocar nessa terra aqui, que é a composteira, certo? Vai virar matéria orgânica. Então, é o alimento aí da minhoca. Muito bem. É uma troca justa, né, prof? A gente dá comida pra minhoca e daí ela dá o adubo pra gente usar na horta. Exatamente. Olha como a natureza é sábia, Sabe, né? essas coisas Muito assim. legal. Então, será que eles escolheram um local adequado para fazer a horta dele? Adubo. Hein? Olha lá. É um local adequado, sim ou não? Sim. Exatamente. Agora, lá no... Aquela que tinha cheiro de bosta. Então, aqui, pessoal, na B, na verdade, nós tínhamos que ir completando para dizer ali o melhor local. Só que lá na escola já tem. Na 3, essa B aqui, turma, a gente pode até colocar de acordo com a horta que a gente tem na escola. Então, lá, escrevam também no caderno 2 parágrafos expondo as ideias do grupo, não precisa. Nosso grupo acha que o melhor local é... Então, lá na escola, o melhor local seria onde? Jardim. Lá, próximo do jardim, muito bem. Então, por quê? Pessoal, por que lá seria melhor, pessoal?
Porque é um lugar que pega sol e é bem grande. Porque tem iluminação. É isso, tem iluminação. Iluminação e E bastante. quando chove, tem bastante água. Isso, iluminação, água, o solo é o solo correto, ok? O tipo de horta que a gente gostaria de desenvolver lá, dá para ser aquela horta mesmo, né, em canteiro, porque a gente tem espaço na escola. Aí na 3 fala do grupo, aí não precisa. Agora nós vamos na 283. Então lá não precisa preencher, tá? Só falamos oralmente mesmo. Como plantar em pequenos espaços? Página 283. A maioria das plantas aromáticas e algumas hortaliças podem ser cultivadas em vasos e jardineiras. Então, aí nós temos algumas plantas aromáticas cultivadas em vasos de cerâmica. Então, ali nós temos o tomilho, o orégano, a salsa, a sálvia, alecrim, manjericão, alfazema. Quando falo em plantas aromáticas, é porque o aroma, o cheirinho é muito bom. E elas podem ser utilizadas na culinária. Então, nós vamos preparar alguns pratos, né? Os chefes de cozinha aí de casa, né? A mamãe, o papai, pode preparar utilizando essas plantas aromáticas, ok? Dá para fazer chá também. Para conhecer algumas dessas plantas, leia o quadro abaixo. Então, nós temos aqui no quadro, na primeira linha, né? Na primeira coluna ali também, nós vamos ter as plantas aromáticas e condimentos, né? Os condimentares. Embaixo, as hortaliças. Nas plantas aromáticas, e condimentares, nós vamos ter a manjerona. Alguém já ouviu falar em manjerona? Não. Eu não. Não. Não, agora vocês conhecem. Ela é considerada uma planta aromática, tá certo? Além da manjerona, nós temos alecrim, cebolinha, coentro, hortelã, manjericão, manjerona, orégano, pimenta, salsinha, sálvia, tomilho, tem várias, tá? Não são só essas, tem outras também. Quando a gente fala em condimentares, agora a prof falou direitinho, né? Não foi trava-língua. São plantas que realçam o sabor do alimento, então servem como temperos, certo? Giovana, oi? Pode falar. É que ali no Manjerona tem duas vezes Manjerona. Tá? Em cima tem uma foto e tá escrito. Aparece do lado, né? É que eles ficaram somente uma planta aromática para colocar ali a imagem, tá? Embaixo nós temos as hortaliças. Então, eles pegaram o salsão. Todo mundo conhece o salsão? Não. Não? Eu sim. Prof. Então, o salsão aí na salada, na sopa, né? Além dessa, oi, Matheus. Eu tenho hortelã aqui na minha hortinha e a gente tem porque eu gosto do chá de hortelã, é o meu favorito. Daí a minha mãe ela pega 3, 4 ou 5 folhas para fazer chá pra gente. O Matheus, é o meu chá favorito também, é o de hortelã. A prof adora chá de hortelã. Muito legal, muito legal. Coincidência? Sim, exatamente, é o meu favorito. Oi, Giovana. Posso ir no banheiro? Vai lá, mas a prof vai continuando, tá bom? Tá. Então, lá embaixo, nas hortaliças, né, nós temos alface, berinjela, beterraba, cenoura, couve, manteiga, jiló, rabanete, o salsão, que já apareceu na imagem, e o pimentão. Então, aqui são alguns exemplos. Então, vamos continuar lá embaixo na leitura. Repare que na primeira imagem da página há apenas uma espécie de planta em cada vaso, lá em cima, né? Nessa aqui de cima, ó. Elas estão separadas, cada um num vasinho diferente. Mas, será que espécies diferentes podem ser cultivadas no mesmo vaso, sem prejuízo em seu desenvolvimento? Será que elas podem ser cultivadas num vaso maior, todas juntas? Será que sim ou será que não? Vamos lá. Certamente isso é possível, mas é preciso que haja espaço
suficiente no vaso e que as plantas selecionadas tenham as mesmas exigências quanto à quantidade de água e a exposição à luz solar. Quando fala nessas mesmas exigências, é que a gente tem que tomar cuidado. Então, se eu vou fazer um vasinho único, né, com várias plantinhas aromáticas, por exemplo, eu tenho que observar se todas elas têm as mesmas necessidades. Ou se uma, por exemplo, precisa regar 2 vezes por dia, a outra não pode, que senão vai apodrecer a raiz dela, a outra é só de 2 em 2 dias, uma gosta de sol, a outra não gosta muito de sol, né, de sol direto, apenas da luz. Então, isso que a gente tem que observar. Então, se eu vou colocar todas no mesmo vasinho, essa observação é importante, tá? Existem várias revistas, eu estou no último parágrafo, tá bom? Existem várias revistas e livros especializados em jardinagem para orientar as pessoas sobre como cultivar plantas. Eles fornecem informações essenciais, que são as importantes, né, para o cultivo de cada espécie, e muitos usam símbolos para informar de maneira mais rápida os elementos necessários ao desenvolvimento das plantas. Olha que legal! Então, você já viu esses símbolos desses cuidados? Alguém já viu? Já. Tem alguns envelopinhos que a gente compra também, que vendem essa... Matheus, desliga a câmera, por favor. Presta atenção, tá, Matheus? Que é importante o que a prof está falando. Então, nesses envelopinhos, nesses pacotinhos, tem as sementinhas para você plantar em casa, para cultivar. E em alguns deles aparecem esses símbolos também. Lá na página 284, vocês vão encontrar esses símbolos. Olha lá que legal, olha lá na apostila de vocês, ó. Eu já vi alguns desses símbolos. São bem legais. Oi, Giovana. Então, Oi? que página vocês estão? 284. Ah, tá. Se nunca viu, conheça alguns deles e seus significados no quadro a seguir. Então, quando eu tenho um solzinho que não está pintado dentro, significa que aquela plantinha, ela gosta de sombra, certo? Então, ó, sombra para plantas que não toleram sol direto, mas precisam de luz indireta, pelo menos durante 3 horas diárias. Então, ela não gosta de ficar ali direto, né, no sol. Então, essa plantinha vai aparecer o solzinho que não está pintado. Embaixo, a gente vê o solzinho pintado pela metade, de amarelo. Então, aquela plantinha, ela gosta de meia sombra. Então, para plantas que precisam de muita luz, mas não suportam o sol direto no período da tarde, quando, então, devem receber iluminação indireta da luz solar. Então, a gente tira ela do sol e deixa num local em que a luz também do sol ali atinja a plantinha, mas ela não fica diretamente ali nos raios solares, certo? E a última, quando tem o solzinho todo pintado de vermelho, é uma plantinha que gosta de sol pleno. Então, o que seria isso? Para plantas que precisam ser expostas, ou seja, ficar, né, diretamente à luz solar, durante pelo menos 5 horas diárias. Então, olha só como é importante saber quais as plantinhas que você vai colocar junto no mesmo vaso, certo? Prof. Pode falar, Duda, né? Eu tinha, a minha mãe, ela tinha, aqui a minha nona, a minha avó, ela planta, ela tem muitas plantas. Daí ela pegou a mãe, mas a minha mãe pegou. E Sim. ela trouxe pra cá, só que ela deixou dentro do banheiro. E a planta mufou, e ainda mais que era uma suculenta. Ah, entendi. Aí a gente precisa ver as necessidades. Então, quando a gente ganha uma plantinha, é importante. Se não tem revista em casa sobre plantas, a gente pode até consultar na internet, né? Ou vai até uma floricultura, num local onde eles comercializam essas plantas, e pergunta. Geralmente, o profissional que trabalha nessas lojas, eles sabem te falar a necessidade de cada tipo de plantinha, certo? É importante. Porque senão ela não vai para frente.
O que o Cauã tá mostrando ali pra gente? Isso daqui é. Calma aí. Isso daqui é sementinha de beterraba. Olha lá que legal! Vira um pouquinho mais a mão. Olha lá que legal, turma. A sementinha da beterraba. Conseguiram ver? Turma, vocês estão muito quietinhos. Conseguiram ver ou não? Vocês me abandonaram? Ai, melhorou. Que legal, que legal. Ô, Cauã, Que? você tem plantação na sua casa? Tem hortinha? Tenho. O que tem na sua hortinha? Tem alface, beterraba, pepino, tomate. Que legal! Que bacana! Olha só que legal. Obrigada por compartilhar com a gente, tá? Ó, aqui embaixo vai falar da rega. Só um minutinho agora, Matheus, só um minutinho. Agora aqui, ó, vai falar da rega, tá? Quando nós temos o regador lá quase totalmente cheio, deve-se regar de maneira frequente e abundante. Abundante é com muita quantidade, principalmente no verão. Então, a plantinha que tiver esta orientação aqui, ó, precisa de muita água. Já que tem essa orientação, lá no regador pela metade, deve-se regar apenas quando a terra estiver seca, nos primeiros centímetros da camada superficial, então só a parte de cima. Então, percebeu que a parte de cima já está sequinha, ela precisa de mais água, senão ela não suporta. E a última aqui, ó, essa aqui, onde o regador tem a água só lá no fundinho, deve-se regar de maneira a não encharcar o solo, que deve ser bem drenado. Drenado é quando a gente tem a possibilidade de tirar o excesso da água daquele solo, certo? Para o escoamento completo do excesso em poucos minutos. Para realizar nova rega, espere que toda a terra esteja seca. Então, é aquela plantinha que não suporta o solo muito encharcado. Então, regou, não pode ficar ali acumulada aquela água. Aquela água, ela tem que ser drenada, ela tem que ser retirada, certo? Então, aqui são os símbolos aí principais que nós vamos observar aí para cultivar certas plantinhas, tá? Cauã, você queria mostrar para a gente mais alguma coisa? Não? Deixa eu ver, Cauã, o que você tem aí para mostrar? Eu acho que são outras sementes. Liga a câmera, Cauã. Essa daí é a semente de quê? A pretinha é de quiabo e a branquinha é de pepino. Levanta a sua mão um pouquinho. Olha lá, turma. Olha só que interessante como as sementes são diferentes também. São diferentes, são de espécies diferentes e possuem necessidades diferenciadas também. Que legal, que legal. Oi, Matheus. O meu opa e a minha oma, eles comiam semente de abóbora, porque eles falaram que é remédio, funciona como remédio. A prof já comeu, é bem gostosinha. Eu não. E também no Minecraft dá pra gente plantar. A gente tem que botar as sementes do lado da água e também num lugar que pega um pouco de sol. A cana-de-açúcar também, ela só pode ser plantada do lado de água no Minecraft. Olha só, né? Um jogo aí bem legal também, né? Pessoal, esse daí é o quê, Cauã? Esse daqui é... Olha lá! O quiabo da sua horta, esse daí? É bom para ele comer quando a casca dele tá verde. Que bacana! Olha só, turma! Olha aqui, Cauã. E a mamãe faz muitos pratos gostosos com tudo que ela tira aí da horta? Aham. Que delícia, hein? E muito mais saudável, né, turma? Olha só. Não tem agrotóxico, olha só que bacana.
Muito legal. Legal. Pessoal, lá na primeira, essa é a parte de dentro? É. Olha lá. As sementinhas, turma. Muito legal, Cauã. Que bacana. Muito bacana, turma. Limbrosagem. Vamos lá, então? Aqui tem a 285. A prof vai explicar um pouquinho mais rapidinho, porque a hora passou muito rápido, né? Então, vocês não vão fazer a atividade agora, vão fazer a atividade só quando terminar a nossa videochamada, tá bom? Senão vai demorar muito. Aqui, ó, vocês vão fazer a atividade 2, que a prof vai deixar para vocês. Vai fazer de tarefa, tá bom? Eu vou explicar tudo o que vocês precisam fazer, tá bom? 285, atividade 2. Conheça os cuidados básicos que se deve ter durante o cultivo de algumas plantas aromáticas. Então, nós vamos lá atrás, lá no anexo 1, ver se vocês encontram lá o anexo 1. O meu caiu aqui. Ó. Já sei. Isso, é esse aqui, certo? Certo. Ok, então no anexo 1, aí na apostila, exatamente, nós temos os cuidados, né, para o cultivo de algumas plantas. Aqui vai ter os cuidados para o alecrim, para o manjericão, orégano e o tomilho, certo? Então, são, ó, os cuidados adequados aí para cada planta, certo? Em seguida, depois que vocês fizerem essa leitura, em seguida, pinte os símbolos abaixo, de acordo com as recomendações sobre a exposição do sol e a rega, tá certo? O tempo que fica na luz solar, exposto na luz solar, ou recebendo essa luz indiretamente, né, num cantinho, assim, onde não pegue aquele raio de sol direto, e a rega, que é quando a gente precisa colocar a água. Então, vocês vão ler lá as indicações no anexo 1 para fazer essa atividade aqui, certo? Então, lá, alecrim, é o primeiro. Aí eu vou lá na minha folhinha do anexo, vejo lá as necessidades e vou pintar o sol e vou pintar o regador de acordo com o que nós vimos aqui, ó, na página 284. Alguém não entendeu essa atividade? Então, ó, manjericão, orégano e tomilho. Lê as informações dos cuidados e pintem de acordo com o que nós trabalhamos aqui, certo? Esse é tarefinha, não precisa fazer agora. Aí vocês vão na 286. Na número 2, vocês vão assinalar as opções de plantas que podem ser cultivadas em uma mesma floreira ou em um mesmo vaso, certo? Então, lembra que lá nas recomendações precisam ter as mesmas recomendações ou as recomendações parecidas ali, certo? Para serem cultivadas juntas. Aí vocês vão assinalar. O Você é o Cientista nós vamos pular, porque aqui nós tínhamos que fazer, né, uma hortinha aí, fazer uma plantação diretamente no vaso. Então, esse aqui a gente pula por enquanto. Vamos lá na 288. Lá embaixo tá assim, ó, alguns cuidados básicos com as plantas. Então, é importante que vocês estejam na 288 com a prof, tá? Siga as recomendações necessárias sobre a exposição à luz e as regas. Isso nós já falamos. Regue preferencialmente pela manhã ou no final da tarde. Retire as folhas velhas, amareladas e secas. Aplique adubo de acordo com as necessidades de cultivo da espécie. Adubo, substância que se adiciona ao solo para fornecer nutrientes às plantas. É aquele adubo, né? Aquela terra umífera que pode ser preparada lá com a ajuda das minhocas.
tá? Também o adubo é encontrado no cocô das vacas ou de javali. Exatamente, exatamente, tá? Só mostrando para vocês aqui, ó, volta lá na página 286, só para a prof mostrar aqui para vocês, ó. Aqui eles ensinam como montar uma horta pequena. Então fica a sugestão, se alguém quiser montar uma hortinha em casa, pode seguir os passos, passo a passo que tem na apostila. E quem quiser fazer, manda a imagem para a prof, tá bom? Ó, fique atento a todos os detalhes. Estas orientações servem para o plantio tanto de plantas aromáticas como de hortaliças. Você verá como é fácil e divertido. Então, aqui eles colocam o material, né, que você pode utilizar, um vaso grande ou uma jardineira com um furo para drenagem. Então, é aquele vaso ou jardineira que tem o furinho embaixo. Por quê? Porque quando você vai regar, a água fica ali muito empoçada, fica encharcada. Então, para não acontecer isso, tendo o furinho embaixo, então vai escoar, vai drenar, vai sair aquele excesso de água. Pedras, britas ou argila expandida. Essa argila expandida são umas pedrinhas arredondadas, a gente consegue em floricultura também, elas são bem levinhas, tá? Uma manta bidim. Essa manta bidim é um material usado em vasos e jardineiras que permite a passagem de água. Você vai ver como que ela é utilizada aqui no passo a passo, tá? Ela evita que o solo passe, sabe esses buraquinhos que a prof falou? Lá no vaso ou na jardineira? Então, se você colocar... Oi? Oi, Que página vocês estão? Que página que vocês estão? 286. A prof está mostrando para vocês como que pode fazer em casa uma pequena horta, tá? Tá bom. Então, voltando, essa manta que eles falam, pessoal, quando você coloca água, rega, né, dentro do vasinho, o que pode acontecer? Além da água escoar, a água sair nesse buraquinho, pode sair também o solo que está ali dentro, você pode ir perdendo aquele solo. Para não acontecer isso, eles colocam essa manta. É como se fosse um paninho, tá? Então, vai passar só água, vai servir de filtro, tá bom? O humus, que é aquela terrinha mais preparada, né, que tem nutrientes, mudas de plantas aromáticas ou de hortaliças que tenham as mesmas exigências quanto à luz e à rega, isso que a gente acabou de estudar. E um regador. Consulte o anexo, calendário de plantio do caderno 2 e escolha algumas hortaliças que podem ser plantadas nessa época do ano. Lá no caderno 2 nós trabalhamos isso. Lembra que algumas hortaliças, né, podem ser cultivadas, por exemplo, em épocas mais frias ou em épocas mais quentes. Então, lá no outro caderno tem, na outra apostila. Então, aqui tem os procedimentos. Olha só. Olha lá, ó. O Matheus mostrando, ó. Isso aí nós temos lá no caderno 2, tá bom? Obrigada, Matheus. É isso mesmo. Forre o fundo do vaso ou da jardineira com pedras ou aquela argila expandida que a prof falou, para garantir uma boa drenagem da água das reguinhas que vocês fizerem, ó. Então, aqui, tá vendo? As pedrinhas ficam embaixo. Agora, na página 287. Número 2. Sobre essa camada, então, em cima dessas pedrinhas, coloque um pedaço dessa manta. Ela evitará que a terra saia pelos furos do vaso ou que entupa a saída de água, o que poderia causar o apodrecimento das raízes. Se a raiz fica muito encharcada, ela apodrece. Então, aqui, tá? Mostrando ela colocando em cima das pedrinhas, ó. Número 3. Misture 3 partes da terra vegetal com 2 partes de humus. Ah, mas como que eu posso encontrar essa terra, prof? Em locais que vendem materiais de jardinagem, em floricultura, eles têm todos esses tipos de terras aqui e tudo que você precisa para montar uma hortinha, tá? Coloque a mistura sobre a manta, olha só. Então, a terra junto com o humus, né? Misturadinho ali. Então, nós temos as 3 camadas já colocadas dentro da jardineira. 4, faça algumas covas, que são os buraquinhos, né, na terra,
e coloquem as mudas. Ou coloquem as sementes, certo? Não é muito difícil de fazer. Número 5, complete a jardineira com o restante da terra, cobrindo as raízes e apertando levemente com a mão, para que ela fique firme, fixa. E número 6, para finalizar, regue-as bem sem encharcar. Então, eu não posso colocar muita água. Coloque o recipiente com as plantas no local que receba a iluminação necessária. Bem fácil, né, turma? Então, fica a dica. Quem quiser fazer, faça e manda a imagem para a prof, tá bom? Na página 289, nós temos a atividade 3. Só que a 1 está escrito assim, ó. Quais foram as espécies plantadas na horta por você e seus colegas? Nós não fizemos plantinhas aí, né? Fizemos a plantação, aliás. Então, coloca um xizinho na número 1. A 1 não precisa fazer. Estou na página 289, a 1 não precisa fazer. Na número 2, essa nós temos condições de explicar, ó. Explique. Oi? Logo eu vou ter que sair para almoçar, tá? Tá joia, não tem problema. Se você não conseguir pegar o finalzinho da aula, você assiste depois, tá bom? Tá bom. Bom almoço para você. Número 2, explique por que se deve colocar o recipiente com as plantas num local que receba iluminação. Então, essa é para fazer, tá? Mesmo a gente não fazendo a plantação, não fazendo esses cultivos, nós estudamos porque que é importante, tá? Na 3, converse com um colega e responda. E não precisa conversar com um colega, nós já fizemos essa aula. Por que o melhor período para regar as plantas é pela manhã? Então, pensa, por que será que é pela manhã que é mais importante fazer essa rega? Você sabia? Então, ó, a 2 e a 3 fica também para fazer de tarefinha, tá bom? Você sabia? As folhas são as partes mais consumidas das plantas aromáticas e devem ser colhidas, preferencialmente pela manhã, período em que tem mais aroma e sabor. Elas podem ser utilizadas logo após a colheita. Então, nós temos aqui ele escolhendo um alecrim e ao lado o manjericão. Procure colher as folhas com regularidade. Isso fará com que as plantas produzam mais. Então, não vai arrancar tudo até a raiz, né? Só aquela partezinha de cima próximo da folha, aquele caule próximo da folha. Assim, ela continua se desenvolvendo novamente, certo? Essas atividades, pessoal, que a prof está passando para vocês, é só para a próxima semana, tá? Então, a prof vai enviar o gabarito para vocês só na próxima semana. Amanhã nós temos aula de ciências de novo, mas aí a prof vai fazer a leitura de um texto para vocês. Amanhã a prof não vai mandar o gabarito, tá? Tá muito em cima da hora e amanhã vocês têm prova também. Então, essas atividades é só para a próxima semana. E eu tô com 5 de bateria. Oh, meu Deus, coloca o carregador. A prof está finalizando já. Agora nós estamos na 290. Tudo que a prof está deixando para fazer é bem simples, tá? Então, quem prestou bastante atenção na aula de hoje, tem condições de fazer. Se esquecer, é só assistir o vídeo de novo ou fazer a leitura na apostila, tá bom? Conseguiu, Miguel? Pera. Vai lá, nós vamos agora na 290. Você vai escutando, tá bom? 290. Pronto, foi. Legal, ótimo. Então, lá em cima, na 290, Miguel. No outono, pode-se colher as folhas e pendurá-las, olha que legal, para secar, até que estejam levemente quebradiças. Elas vão ficar bem sequinhas. Depois, guarde-as por até 6 meses em potes fechados para garantir a sua conservação. E você vai utilizando. Durante 6 meses aí, ela vai manter o aroma e o sabor. Olha só que legal. Por que deve ser feito só no outono? Porque no outono a temperatura é mais amena. Então não está nem muito quente e nem muito frio, certo? Agora aqui em casa. Para responder as questões 1 e 2, considere esses canteiros de hortaliças que foram instalados em 3 locais diferentes. Olha lá. Então, nós temos a imagem 1,
A2 e A3. 3 locais diferentes. Número 1, em qual das imagens o local recebe sombra? Na imagem 1, na 2 ou na 3? Luz indireta, que é aquela meia sombra. E meia luz do sol, que é muita luz do sol, desculpa, que é o sol pleno, muita luz. Então, vocês vão colocar aqui os números. Bem tranquilo também. Na número 2. Sabendo que as hortaliças geralmente precisam de mais de 4 horas de sol todos os dias, qual das imagens representa o local mais adequado para a instalação de um canteiro? Então, vocês podem responder aqui embaixo mesmo, tá? No espacinho em branco, não precisa fazer no caderno. E a última parte, a 291, leia as informações sobre o tomateiro para responder as questões 3 e 4. Tá acabando, tá, turma? Tomateiro deve ser cultivado a sol pleno, muito sol. O solo deve ser bem drenado, né? Tem que escoar bastante essa água. Rico em matéria orgânica, que é aquela matéria orgânica é o quê? Aqueles restinhos de animais, de vegetais que a gente já falou lá do solo umífero. Manter o solo levemente úmido sem encharcar para evitar doenças causadas por fungos. A colheita dos frutos é feita de 90 a 115 dias após a semeadura. É rápido, né? Então, após semear, ali depois da plantação, 90 a 115 dias você já consegue colher, tá? Então, nós temos aí as imagens, né? O tomateiro pode ser cultivado em vasos ou jardineiras. Na primeira imagem, nós temos um vaso menorzinho, e na segunda imagem, nós temos a jardineira, que é um espaço maior. Olha só que legal. A 3, vocês têm que fazer no caderno, tá? 3, desenhe em seu caderno os símbolos da luminosidade e da rega e pinte-os de acordo com as exigências do tomateiro. 4, o que deve ser feito na montagem do vaso do tomateiro para que o solo não fique encharcado? Nós vimos nas dicas lá de fazer a hortinha, lembra? Então, a 3 e a 4, anotem aí que vocês precisam fazer no caderno. Então, deixa anotado. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje seria isso. Pode abrir as câmeras, deixa eu ver todos. Tchau, prof. Tchau. Prof, Foi legal a aula? Deu para entender? Foi. Tem muitas informações? não. E sim. Tchau, prof. Tchau, prof. Beijo para vocês. Tchau. Bom almoço. Nós nos encontramos nas videochamadas da próxima. Tchau, prof. Assiste na prova amanhã, tá bom? Tchau, tchau. Prof, tem 73 mensagens. Oi, Arthur. Tem 73 mensagens. Pois é. Vamos ver quem prestou bastante atenção vai conseguir fazer as tarefas, ó, bem facinho. Tchau, turminha. Hoje a prof precisa fechar a sala, tá bom? Tchau, tchau. Podem sair. Prof, Tchau. prof, quero te mostrar uma coisa. Aqui, nesse vaso, tinha um tomateiro. Só que daí ele começou a morrer, daí a minha mãe arrancou ele e jogou aqui do outro lado do muro. Acho que eu não tô conseguindo. Agora eu sei por que ele morreu. Porque não tava pegando tanto sol. E só agora, nesse tempo de fim de aula, já tem 71 mensagens. Pois é, eu não tava conseguindo nem ver você. Já pedi para ele parar de mandar, mas ele continua mandando. O Arthur, agora no final da aula, só mandou um monte de O. Pode E mostrar, ainda tá mandando. Pode mostrar, Matheus. Ali, a água da chuva cai. Sim. Aquele cano ali, ó. Olha que legal, Matheus. Fica armazenado naquele tambor. Daí, ele botou uma bomba aqui. Daí, quando a mãe quer regar, ela abre aqui, liga aquele interruptor lá, pega a mangueira, que eu não sei onde ela tá. Não é essa laranja?
Essa laranja, né? Que tá enroladinha. Só que tem uma outra, um biquinho. Tá ali, tá sem o bico. É essa mangueira aqui, ó. Daí ela pega e vai regando a hortinha aqui. Mostra lá, mãe. Show, Matheus! Olha só que legal! É um Ali, feijão, prof! que legal, gente! Muito, muito legal, muito interessante. Olha lá Casca de ovo, de banana. só. O que vocês têm mais aí, além do feijão? Fala pra ela o que tem. Tem milho, tem cebola, alface. O pai queria plantar cenoura, mas não deu. Sim. Tem um... Olha lá, mamão! Que bacana! Matheus, muito legal, Matheus. Escuta ela. Essa família tá de parabéns, olha só. Muito legal. Tudo bom? Tudo Acho que é a matéria preferida dele. gente, muito legal mesmo. Participou bastante da aula. Oi, fofa, tudo bem, boneca? Oi. Vamos lá agora, então? Muito legal, Matheus. Muito legal. Vou avisar para a turma depois, assistir o finalzinho da gravação, quem saiu antes, para que possa ver também o que você mostrou, tá bom? Tá. Tchau, tchau, Matheus. 66 mensagens aqui no meu chat. Tchau, prof. Bom dia pra você. Bom almoço. Tchau, prof. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Tchau.